oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Hoje o texto áureo para possamos iniciar as orações, as primeiras orações, se encontra no capítulo 53, versículo 1 e 2. Quem creu naquilo que nos anunciarmos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma, não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Amém. Nós vamos convidar a irmã Gene Vilma, que vai designar as primeiras orações do dia. Bom dia para todos, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia. Em nome santo de Jesus, iremos dar início às primeiras orações desta madrugada. Eu gostaria de convidar a irmã Eliana Coelho para estar fazendo conosco. Amém. Tá, eu vou já designar o objetivo de oração da irmã. Então, a irmã vai orar agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, pedir a presença do Espírito Santo em nossa reunião e também em nossos corações, para que possamos compreender as mensagens que são expostas aqui a cada madrugada. E também sobre o mensageiro, que fale palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que as mesmas estejam de encontro com nossos corações. A próxima pessoa que eu gostaria de convidar para estar orando, a irmã Eliezer. Pode ser, irmã? Amém. Amém. A irmã vai estar orando pela lista de libertação dos vícios do álcool, das drogas, dos relacionamentos ilícitos, fumo e sentimentos mundanos que ainda há em muitos corações. E a próxima pessoa que eu gostaria de convidar para orar nesta madrugada, a irmã Irani Domingos. Pode ser, irmã? Sim, irmã. Então, a irmã vai estar orando pela lista de libertação e conversão verdadeira. Oremos. Santo Deus, querido Pai, graças te rendamos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. E neste momento, Pai, que estamos aqui dando início nesta oração da madrugada, queremos, Senhor, ser agradecido a Ti pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Deus, no início da manhã, para buscar, Senhor, força dos altos céus. E também, Senhor, para te pedir, ó Deus, a presença do poder do Teu Espírito Santo. E querer, Senhor, estar conosco, imbuindo nossas mentes, para que possamos, Senhor, estarmos agora felizes, contentes, para assim receber, Senhor, as mensagens maravilhosas, as advertências que o Senhor envia para cada um dos Teus filhos, Pai. Eu quero, Senhor, te pedir neste momento, Senhor, que Tu queira colocar o Teu poder
nesta mensagem, através do teu servo, Senhor. Que neste momento, Pai, ele possa ser inspirado por ti. E a mensagem venha a ser, Senhor, de acordo com as nossas necessidades, Pai. Precisamos urgentemente, Senhor, sermos transformados, sermos, Senhor, assim, quebrado para este vaso. E faça, Senhor, de nós um vaso de bênção na tua casa de oração, Senhor. A cada dia, ó Pai, que estamos aqui, ó Deus, todos os dias, Senhor, queira nos dar força, nos dar, Senhor, cada dia sabedoria dos altos céus, para que nós possamos, Senhor, estarmos unidos em um só pensamento, buscando a tua face, enquanto há tempo de graça para cada um de nós, Pai. Tem compaixão de cada um dos teus filhos e ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Pai, a trilharmos nesta fé que um dia tu entrega aos santos. Dá-nos a tua bênção. Cubra, Senhor, com teu manto de justiça os teus filhos. E neste momento, Pai, que estamos aqui, tire de nós todas as angústias, todas as tristezas, nos dê a paz, Senhor, a paz interior. E nós estamos aqui porque Jesus está conosco aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Mais uma vez eu te peço, derrama sobre nós o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Unge nós com o teu Espírito Santo e o teu servo que vai falar nesta manhã. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bondoso Deus, Pai de infinita bondade, dono da prata e do ouro, estou na tua presença, Senhor, para te agradecer pelo privilégio que o Senhor concedeu em nossas vidas, Pai. Está nessa reunião online, igreja online, Pai. Quero interceder, Senhor. Vou interceder, Senhor, pelas listas de libertação, Pai. Ó Pai querido, liberta das drogas, dos vícios do fumo, Senhor. Dá a convenção inteira, tira do amor ao mundo, do coração de cada um de nós, Pai. Liberta, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor. Que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Que o Senhor não quer que seus filhos fiquem jogados nessa sarjeta, Pai. Nesses vícios malditos, Senhor. Liberta, Senhor, com a sua mão poderosa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos que neste vasto mundo, Pai. Ó Pai querido, abençoa todos os irmãos da igreja, aonde quer que for, Senhor. Protegendo e livrando de todos os males, toda a cilada de Satanás. Dá uma convenção inteira para toda a tua igreja, Pai. Um amor verdadeiro a ti. Amar verdadeiramente, Senhor, a tua história e se alegrar em te servir, Espírito, em verdade, ó Pai. Senhor, vai ter com toda a família aqui reunidas, protegendo e livrando o mal. Todo o mal, Senhor. Perdoa todos os pecados que tenho cometido, Senhor, diante de ti. Perdoa a mim, Senhor, todas as transgressões. Senhor, são as bênçãos que eu te peço, Pai, porque não tenho merecimento nenhum, mas é confiado no teu Filho Jesus, que vive e reina agora para sempre. Amém. 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 Santo, santo, santo e amantíssimo Pai que habita nas alturas dos céus. Aqui nós estamos, Senhor, ainda na tua santa e excelsa presença, para te buscar, ó meu Deus querido, entregar nossas vidas a ti. Senhor, eu quero lhe pedir em nome santo de Jesus que visita cada componente desse grupo, ó Deus eterno, nesta manhã, ó Deus. Tendo, Senhor, misericórdia dos teus filhinhos, Senhor. Pois tu sabes, ó Deus eterno, o quanto o inimigo tem lutado pelas nossas almas, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus eterno. Eu te peço, Senhor, que coloque os teus santos anjos ao nosso redor. E que nós possamos, Senhor, entregar nossas vidas a ti, Senhor. E que nós possamos, cada dia, Senhor, olhar para o autor e consumador de nossa fé. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo ao nosso encontro. E converta, Senhor, os nossos corações, para que possamos te servir, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso sentimento, ó Deus eterno. Que nós possamos, ó Deus, ser libertos de tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha, e que nós possamos entregar nossas vidas a ti. Senhor, também eu te peço, converta os corações dos nossos jovens, ó Deus eterno.
Sabemos que o inimigo se anda com eles, Senhor, de todas as formas, porque ele sabe que a juventude é a força da igreja, Senhor, a força da nação. Então, Senhor, eu te peço que tenha misericórdia, Senhor. Converta, Senhor, o coração dos pregadores, dos líderes da nossa igreja, Senhor. Converta os nossos corações, para que possamos, Senhor, fazer um trabalho de levar a mensagem àqueles que ainda não te conhecem, aqueles que estão, Senhor, fora da tua igreja, ó Deus eterno. Nos abençoe, nos guarde, ó Deus eterno. Dá-nos, Senhor, um bom dia, em nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, meus queridos irmãos. Nesta manhã, nós vamos dar continuidade ao livro Profetas e Reis, capítulo 58, e o tema é a vinda de um libertador. E desde já nós agradecemos o irmão Elias Santiago, que se colocou disponível para nos passar esse estudo, essa mensagem. E vamos estar orando em nossos corações para que o Espírito Santo use nosso irmão e também para que ele abra o nosso coração ao entendimento. Com a palavra, o irmão Elias Santiago. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, irmão, muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque Deus está me concedendo mais esta oportunidade, este privilégio de estarmos aqui juntos com os nossos irmãos para compartilhar o pão da vida, algo maravilhoso que Deus coloca em nosso coração através do seu Filho amado Jesus. Então, que os irmãos fiquem em oração, ore com o Santo Espírito, ore pelo Espírito Santo para que entendamos a palavra, entendamos a mensagem. Eu quero iniciar aqui agradecendo aos irmãos. Quero dizer que eu estou aqui em Goiânia, também na casa dos meus pais, num sítio. Louvo a Deus porque choveu bastante hoje e a internet está funcionando bem. Louvado seja Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem, né? Estamos, amém, irmão. Amém. Então, quero iniciar aqui com Isaías, capítulo 53, onde diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhes darei a parte de muitos, e com poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Queridos irmãos, que grata alegria, grata satisfação nós podermos falar deste amor. Quando nós lemos o profeta Isaías, muitas vezes você pode pensar: quem era este? Quem foi este? Um certo judeu, ainda criancinha com 7 anos de idade, ele questionou para o seu pai: pai, ele ouviu um velho rabino falando para o outro, dizendo que muitos dos judeus haviam matado os profetas. E ele ouviu falar de Jesus e pensou consigo mesmo: será que aquele que eles mataram não era Jesus, o Salvador? Porque os judeus não creem que Jesus é o Salvador. Eles creem que ele foi um grande profeta, mas eles não creem que Jesus foi o libertador. Então ele perguntou e questionou para o seu pai: pai, será que não matamos Jesus, o Salvador? E o pai não respondeu nada, fechou-se. E com isso, passou-se os anos, e ele questionando seu pai mais uma vez, o pai dele ficou furioso. Por fim, com 11 anos de idade, ele saiu da sua casa e foi morar numa casa de um parente. E esses parentes também, ele começou a questionar sobre Jesus, e ele sendo judeu, ele começou a questionar sobre Jesus, e por fim, esse menino de 11 anos, ele foi expulso mais uma vez da casa desses parentes. E começou a andar por alguns lugares do mundo, e a história nos relata que ele conheceu a Jesus, foi para a igreja católica. Lá na igreja católica, ele foi estudar para padre. Estudando para padre, ele encontrou ali os ensinamentos de Cristo. E por fim, ele se converteu a Jesus e se tornou um dos grandes pregadores, arautos da verdade, ou heróis da fé. Queridos irmãos, nesta manhã eu quero aqui falar com os irmãos sobre a vinda de um libertador. Desde que Adão, lá no Éden, eles pecaram, eles transgrediram a lei de Deus, eles esperavam o libertador porque foram prometido a eles. Eles não foram programados e criados para pecar, mas eles pecaram. E Deus tinha falado para eles que se eles comessem do fruto, se eles desobedecessem, eles iriam morrer. Mas Deus não tinha falado para eles que haveria para eles um libertador. Então, aqui diz assim, olha: através dos longos séculos de angústia e escuridão, que marcaram a história da humanidade desde o dia em que nossos primeiros pais perderam seu lar no Éden,
até o tempo em que o Filho de Deus apareceu como o Salvador dos pecadores, a esperança caída, a esperança da raça caída, esteve centralizada na vinda de um libertador para libertar a homens e mulheres do cativeiro do pecado e da sepultura. A primeira indicação de tal esperança foi dada a Adão e Eva na sentença pronunciada sobre a serpente no Éden, quando o Senhor declarou a Satanás, aos ouvidos de nossos primeiros pais: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa foi a promessa mais maravilhosa que foi dada ao homem na sentença no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, a eles foram dado a sentença de que Adão, ele teria que trabalhar e do suor do teu rosto ele comeria o seu pão. A Eva foi dado também a sentença de que com dores ela teriam filhos. E Jesus e Deus falou para Adão que ele viria e restauraria. Irmãos, é interessante que Satanás, ele tinha uma intenção em fazer o santo par pecar. Ele acreditava que se houvesse uma saída para o pecado de Adão e Eva, ele achava que também para ele haveria saída. Havia algum resgate. Da mesma forma que para Adão e Eva teria, assim ele pensava, então eu poderei voltar para o céu. Após o pecado e a rebelião de Satanás, ele havia feito várias tentativas de retornar ao céu, mas para ele não havia mais chance, porque ele tinha participado dos tesouros mais elevados lá no céu. Mas aqui, quando entrou o pecado no mundo, houve muita tristeza no céu, mas também houve alegria no céu quando foi anunciado que haveria um libertador, um redentor para a raça culpada, a raça que desobedeceu, preferiu desobedecer a Deus. Ao tentar o culpado para essas palavras, foram inspirados com esperança, pois na profecia concernente ao aniquilamento do poder de Satanás, eles discerniriam uma promessa de libertação da ruína que a transgressão havia operado. Embora devesse sofrer o poder de seu adversário, dado que tinha caído sob sua sedutora influência, havia escolhido desobedecer aos claros mandamentos de Jeová. Não precisava, contudo, entregar-se ao completo desespero. O Filho de Deus se oferecia para expiar com o seu próprio sangue as transgressões dele. Ser-lhe-ia permitido um período de graça, durante o qual, pela fé no poder de Cristo para salvar, poderia tornar-se uma vez mais Filho de Deus. Queridos, aqui está uma das promessas mais benditas para nós como seres humanos e pecadores. Sermos libertos do pecado e nos tornarmos mais uma vez filho de Deus. Então, em virtude do pecado que Satanás tentara os nossos primeiros pais, eles cederam. Deus havia dito para eles que eles morreriam se transgredissem a lei, e realmente morreria. Mas foi anunciado após a queda que haveria um libertador, haveria um salvador, que tomaria sua culpa, levaria sobre ele o pecado de toda uma raça caída e nos redimiria novamente.
levaria-nos a sermos chamados de filhos de Deus mais uma vez. No primeiro momento, diz o Espírito de profecia, que Adão, ele ficou triste, porque o Filho de Deus teria que morrer. E foi dado a ele, a Adão, todas as instruções de como deveria proceder para que, sem derramamento de sangue, não haveria remissão. Então, quando Adão ele suspendeu o cutelo para degolar o primeiro cordeiro, ali ele chorou amargamente. Quando Adão viu cair as primeiras folhas da árvore, de árvores, ele chorava. Então Adão, ele viveu 930 anos recebendo, ou seja, vendo tudo aquilo que, por sua causa, por sua escolha, levaram o mundo a sofrer e que teria que, através da sua culpa, matar o Filho de Deus. Satanás, em virtude do êxito que teve em desviar o homem do caminho da obediência, tornou-se o Deus deste século. O domínio que uma vez pertenceu a Adão passou ao usurpador. Mas o Filho de Deus se propôs a vir à terra a fim de pagar a penalidade do pecado. E assim, não apenas redimir o homem, mas recobrar o domínio usurpado, ou seja, foi usurpado. Agora, todos os profetas, todos os nossos pais da fé, eles olharam e viram o Redentor. Através da fé, eles contemplaram o Redentor do mundo, um Salvador. Só que a palavra de Deus, dada aos profetas, dizia que haveria um tempo em que Jesus viria. Aqui fala que Deus daria um tempo para cada filho de Adão, para que pudesse conhecer a Cristo e que veria o Redentor do mundo, a sua libertação. É desta restauração que Miqueias profetizou quando disse: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. Ou seja, aquilo que foi usurpado, aquilo que foi tomado por Satanás, novamente, através do sacrifício de Cristo, seria retomado novamente ao primeiro domínio, que era o domínio de Adão. Cristo retomaria e será entregue novamente ao ao homem, o Éden novamente, o Éden restaurado. Que essa esperança de redenção por meio do advento do Filho de Deus como Salvador e Rei jamais se extinguiu no coração dos homens. Então, graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, essa esperança de redenção por meio de Cristo nunca se extinguiu do coração nosso. Então, desde o início, tem havido alguns cuja fé tem alcançado, além das sombras do presente, penetrado as realidades do futuro. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, e assim por diante, vem descrevendo todos os filhos de Deus em longas eras, nesse conflito entre o bem e o mal. E cabe a cada um de nós, como seus filhos, apossar-nos desta fé bendita. Eles estavam aguardando o prometido que viria para libertar. Ou seja, eles tiveram a visão do nascimento de Cristo que viria para libertar neste mundo de pecado. Ele viria na primeira vinda como criança, cresceria, morreria e restauraria. Só que todos os profetas escreveram sobre o primeiro advento
E eles escreveram também sobre o segundo advento de Cristo. E outros escreveram ainda sobre o terceiro advento de Jesus a este mundo. Diz que a esperança de Israel foi incorporada na mesma promessa feita quando do chamado a Abraão, e posteriormente repetida uma e outra vez à sua posteridade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ao ser desdobrado a Abraão o propósito de Deus quanto à redenção do homem, o sol da justiça brilhou em seu coração, e as trevas que nele havia foram dissipadas. E quando afinal o Salvador mesmo andou entre os filhos dos homens, e com ele falou, deu testemunho aos judeus sobre a gloriosa esperança do patriarca, de livramento através da vinda de um Redentor. Abraão, vosso pai exultou por ver o meu dia, Cristo declarou, e viu, e o alegrou-se. E essa mesma bem-aventurada esperança foi esboçada na bênção pronunciada pelo patriarca moribundo Jacó sobre seu filho Judá. Ele diz assim: Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então aqui, em outra ocasião, nos limites da terra prometida, a vinda do Redentor foi predita na profecia proferida por Balaão. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24, 17. Por intermédio dos patriarcas e dos profetas, por intermédio de Moisés, o propósito de Deus de enviar seu filho como redentor da raça caída foi mantida perante Israel. Uma ocasião pouco antes de sua morte, Moisés declarou: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Claramente havia sido Moisés instruído no interesse de Israel sobre a obra do Messias que havia de vir. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, pois a palavra de Jeová, seus servos, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Queridos, Deus deu todas as instruções na palavra dele, na sua palavra, e através dos seus servos, ele pôde deixar para nós registrado todos esses períodos. Por exemplo, nós sabemos que a palavra de Deus, ela começou a ser escrita por Moisés 2.500 anos após a criação do mundo. Então, como que os profetas sabiam? Deus revelava-se e conversava com eles face a face. Cristo falava com os patriarcas, com os profetas, através dos seus mensageiros, que é os anjos de Deus. Eles falavam, então explicavam, contavam a história, e assim ia passando também o conhecimento de pai para filho, do filho para o filho, e assim por diante, até chegar em Moisés, que iniciou escrevendo o livro de Jó, e depois os outros 5 livros conhecidos como Pentateucos. E assim deixou registrado para nós a história do povo de Israel. O Israel que antes como nação, e hoje nós como israelita espiritual. Toda a história Cristo deixou registrado para nós através dos seus servos, os profetas. Os profetas maiores, como Isaías, que foi chamado profeta messiânico, Jeremias,
Oséias, os profetas Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos eles profetizaram a respeito do Salvador e do Redentor do mundo. Todos eles aguardavam essa bendita esperança de um libertador. Cristo viria para libertar-nos, e assim ele veio e nos libertou do cativeiro do pecado. Daniel, seu servo também, que foi profeta, ele declarou e escreveu sobre o dia, ou seja, quando Jesus nasceria. O profeta Amós, os profetas menores, disse onde Jesus nasceria, quando Jesus nasceria, onde Jesus nasceria, em que tempo. Assim, para que o povo pudesse pesquisar, para que o povo pudesse buscar e conhecer o tempo da vinda do libertador. Mas é interessante que a palavra de Deus expressa, fala que poucos conheceram, poucos souberam dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, quando Jesus veio a este mundo para salvá-los, como criança. Até que Jesus iniciou o seu ministério. Em Daniel capítulo 9, versículo dos 23 ao 27, nos diz exatamente sobre o período das 2.300 tardes e manhãs, registrado em Daniel 8:14, falando-nos que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. A vinda do libertador havia chegado, ou seja, mas eles precisavam compreender e entender esta profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é uma profecia que traz para nós alento e traz para nós esperança também. Porque ela tanto indicava a vinda do Messias no seu início, ou seja, como criança, como também nos indica o seu segundo advento. As 2.300 tardes e manhãs é um período em que marca para nós algo muito importante e que nós, assim da mesma forma como eles deveriam estudar para conhecer sobre o primeiro advento de Jesus, nós também hoje devemos estudar fielmente, fidedignamente sobre esse período, as 2.300 tardes e manhãs, para conhecermos também a ocasião ou a proximidade da volta do nosso Salvador. E Daniel escreve, e ele relata que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo, sobre a sua santa cidade. 70, ou seja, 490 anos. E ele explica que era 62 semanas, mas são 7 semanas, mais 62 semanas, e na última semana o Messias seria ungido, e no meio da metade dessa semana o Messias seria tirado, restando ainda mais 3 anos e meio, que finalizaria em 34. Então, no ano 27, Cristo foi ungido e foi batizado. No ano 31, Jesus foi morto, ou seja, foi sacrificado por nós. E no ano 34, aquele primeiro período dos 490 anos se cumpriu, e a nação judaica fechou-se a porta para ela. Como nação, o povo judeu não tem mais perdão, como nação. Então, no ano 34, e nesse ano 34 iniciou-se a pregação para os gentios. E a palavra de Deus, ela expressa que os apóstolos, eles levaram o evangelho por toda a terra. Pregaram Cristo, falaram de Cristo. Por uma ocasião, Paulo, o apóstolo de Cristo, o discípulo escolhido pelo próprio Cristo, ele falou de tudo o que havia acontecido com o nosso Salvador, esboçou cada momento. E em certa ocasião ali, ele diz: ao Deus desconhecido, no Areópago,
E ele agora começou a esboçar e apresentar quem era Jesus, quem era Deus, aquele que o havia encontrado, aquele que ele perseguia, e de perseguidor ele também se passou a ser perseguido por causa de Cristo, por amor a Cristo. Então, queridos, quando nós vemos toda a história, ela desenrolando e Deus deixando em cada tempo homens de Deus para pregar Cristo às nações, ao mundo e levar esse conhecimento do Evangelho. Então nós podemos encher de esperança que Deus também nos ajuda e nos prepara para levar esta mensagem, pregar o Evangelho do Reino e também abreviar a segunda volta de Jesus. Então nós vemos que no ano 27, Jesus foi ungido. No ano 34, a nação judaica, ela fechou a porta da graça para ela. O que nós podemos tirar disso também, meus amados, é que nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Cristo está pertinho de voltar e nós esperamos também um libertador. Nós estamos esperando aquela promessa que foi dada também lá no Éden, sobre o retorno nosso ao Éden perdido, ou seja, ao Éden restaurado. Todo este mundo será restaurado. A vitória, ela vai ser nossa pela graça e pelo poder de Cristo. Aqui diz assim, no deserto da tentação, no jardim de Getsêmani, sobre a cruz, nosso Salvador mediu armas com o príncipe das trevas. Suas feridas tornaram-se troféus de sua vitória em favor da raça. Quando Cristo pendia agonizante da cruz, enquanto os espíritos do mal jubilavam e homens ímpios injuriavam, seu calcanhar estava então sendo ferido por Satanás. Mas por esse próprio ato estava esmagando a cabeça da serpente. Por meio da morte de Cristo, ele destruiu ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Este ato decidiu o destino do chefe rebelde e tornou para sempre firme o plano da salvação. Na morte, ele ganhou a vitória sobre o poder da morte. E, ressuscitando, abriu a porta da sepultura para todos os seus seguidores. Nesta última grande contenda, vemos cumprida a profecia. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Nosso Redentor abriu o caminho para que o mais pecador, o mais necessitado, o mais oprimido e desprezado possa encontrar acesso ao Pai. Queridos, nós não temos nenhum motivo para ficarmos tristes, para ficarmos desesperançosos. Não temos nenhum motivo para nos afligirmos de tal forma a não ter esperança. Quando nos sentimos fracos, oprimidos, tristes, decaídos, olhemos para a cruz do Calvário, olhemos para Cristo. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos que Jesus ali não está mais, porque ele pagou o sangue por nós e hoje está lá no céu, no santuário celestial, intercedendo em meu favor, em seu favor. Toda angústia, toda tentação, todo sofrimento, tudo nós podemos conquistar pela graça e o poder de Cristo, porque ele venceu por nós. Então nós temos, graças a Deus, um libertador. Aqueles que estavam esperando um libertador, hoje a maioria deles
já descansam, esperando que o Senhor irá chamá-lo na manhã da ressurreição. Então não temamos a morte, não temamos, a não ser que nós não queremos este grande sacrifício oferecido por nós. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos ajudar a entender que o libertador nosso já veio, o nosso libertador já chegou e ele está no meio de nós e conosco, nos ajudando a vencer, nos ajudando a alcançarmos o pleno conhecimento em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e derrame sobre cada um de nós aqui as suas bênçãos e a sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Amém. nosso irmão, por essa mensagem maravilhosa. E eu queria só pontuar duas situações, duas coisas. A primeira, que a gente, como cristão, tem que ter brilho nos olhos. E quando nós temos brilho nos olhos, a gente busca sempre alcançar aquele objetivo. E o nosso objetivo é alcançar o céu. E a segunda coisa que eu queria tocar, que o irmão falou sobre a gente entender, compreender e viver que Jesus já está aqui. Às vezes nós levamos a nossa vida religiosa como se Jesus ainda fosse voltar. Ele já está presente. Se ele está presente na nossa vida, irmãos, pode acontecer o que acontecer. Nós estamos seguros e salvos porque nós estamos na presença de Jesus. Muito obrigado, irmão Elias. Deus abençoe a sua vida ricamente. E nós vamos passar a palavra para a irmã Jane Vilma, que vai designar as duas últimas orações. Só um minuto, irmão. Uma das coisas também que a gente vê muito em nosso meio, que são as predições das profecias, a gente levar para o futuro. E a gente tem que ver que ela está em nossos dias atuais e nós temos que compreender e nos preparar. Então, para finalizar as nossas orações, eu gostaria de convidar neste momento a irmã Joquebede para fazer a próxima oração. Pode ser, irmã? Pode, irmã. Amém, irmã. Então, a irmã vai orar pela lista de libertação dos espíritos malignos. E o irmão Eliés vai orar em prol de todos os pedidos que foram escritos no chat pelos enfermos físicos e espiritualmente. E o irmão Nilson está com a oportunidade para designar uma terceira pessoa que fará a última oração. Amém. Amém. Irmão Railson Neves, pode orar conosco, irmão? Sim, amém. Amém, irmão Railson. Irmão Railson, você vai orar. Eu vou afirmar mais a questão da nossa integração, a nossa intimidade com Deus, a nossa consagração pessoal. Você vão forçasse esse pedido e também orasse pelos nossos jovens. Eu estava fazendo um estudo sobre discípulos de Jesus, que eram novos para deles. Então, tem a força dentro deles, tem a energia para que esses jovens tenham o poder de Deus, realmente amem Jesus verdadeiramente. Essa igreja ela se fortalece, ela se torna uma igreja poderosa. Querido Pai que estás nos céus, que não só está nos céus, mas está aqui na terra conosco. É neste momento que estamos, Senhor, na Tua presença de joelhos, te pedindo a Deus que como Tu já vieste nessa terra como uma criança indefesa, e nós aqui também, Senhor, somos como crianças indefesas quando nós estamos sem o Senhor,
sem a sua companhia e sem a sua proteção. Paizinho querido, neste momento é que nós queremos elevar-nos até os céus e o que o Senhor abra os seus ouvidos para escutar o clamor dos nossos corações, das nossas orações proferidas e das nossas orações sentidas. E que nós queremos, Senhor, te pedir que liberta-nos do mal. Liberta-nos de todos os espíritos que não provêm de ti. Liberta a tua igreja, liberta o teu povo. Existem, Senhor, vários tipos de possessões, mas a mais difícil delas, Senhor, é aquela possessão que nós não entendemos, que é o orgulho, a vaidade. É em acharmos que nós estamos de forma santa na tua presença e o nosso eu, ó Deus, está corroído. Nossos sentimentos estão em frangalhos. E a parte pior é quando nós nos sentimos como Israel, que se achava a nação santa, perfeita, e o Senhor chegava e dizia: vocês estão com o maligno, vocês têm por pai o diabo. Irmãos e querido Pai eterno Deus, abre os nossos olhos, desvenda as nossas mentes, para que nós possamos vislumbrar o céu. E cada dia mais nós precisamos nos aproximar de Jesus, porque quanto mais perto dele nós estamos, mais necessidade nós temos de transformação. Senhor, cura as nossas feridas, sara as nossas enfermidades, até porque, meu Pai, Jesus já levou tudo isso sobre ele. Levou sobre ele para que trouxesse paz para nós. E eu quero dizer, Senhor, que a tua paz, ela é maravilhosa. A tua paz, Senhor, ela é cheia de graça. A tua paz, ela nos dá a vontade de viver. E é essa paz que nós queremos, Senhor, que tu dê para as pessoas que necessitam dessa libertação. Que os espíritos de demônio, Senhor, neste momento, repreendido pelo sangue de Jesus, liberte os cativos que clamam por ser liberto. E confiamos, ó Deus, na purificação do sangue do teu Filho. E nós te pedimos, segundo a tua vontade, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso maravilhoso Deus, eterno Pai, dos céus e da terra, fonte das águas. Graças rendemos ao Senhor por tantas bênçãos que nos proporcionado até o presente. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos com os filhos nessa sala de oração para clamarmos ao Senhor e te agradecer por tantas bênçãos. De uma forma toda especial, queremos te agradecer pela morte do Senhor na cruz do Calvário. Agradecer porque nós temos hoje a oportunidade e aguardamos por completo a nossa libertação desse mundo pecado, graças ao teu Filho amado Jesus, nosso Salvador. Suplicamos, Pai amado, agora uma bênção toda, sobre cada ouvinte, sobre cada irmão que se encontra nessa sala de oração. Suplicamos também a todos os pedidos de orações mencionados aqui no chat, e aqueles também que não foram mencionados, mas que o Senhor sabe, conhece o desejo de cada coração, que o Senhor possa atendê-lo com a tua vontade, não segundo a nossa, mas segundo o teu querer, não conforme o nosso querer. Paizinho querido, te abençoe e venha ser de uma forma especial também com os teus filhos, especialmente os que estão enfermos, enfermidades físicas e também, acima de tudo, a enfermidade espiritual. Cura-nos, Senhor. Enche-nos de alegria, de regozijo, de sabermos que estamos aproximando
das mansões celestiais, estamos perto da tua breve volta a este mundo pela segunda vez para nos buscar. Que o Senhor possa estar com cada um dos teus filhos, curando, ajudando para que possam ser libertados também das garras do inimigo. Fique conosco, Paizinho querido, e nos abençoe durante este dia que está se iniciando. Permaneça conosco, dá-nos a tua paz, a tua direção e a tua companhia, e a unção do teu Santo Espírito. Nos prepara para os aguaceiros da chuva serôdia, nos prepara para a tua breve volta como teus filhos e teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Oremos. Bondoso Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome para todo sempre. A tua santa presença, no doce nome de Jesus, nosso Salvador. Estamos aqui gratos a ti, primeiramente, Senhor, pela tua graça salvadora revelada na cruz do Calvário. E por meio dessa graça, o Senhor nos dá, assim, a esperança de um dia estarmos contigo nas mansões celestiais, Senhor. Possamos cada dia mais aceitar essa graça salvadora, deixar que essa graça salvadora possa nos educar, nos ensinar a renegar as coisas desse mundo, a odiar as coisas desse mundo e a amar as coisas celestiais, Senhor. Nos cele com teu Espírito Santo, ajude para que possamos cada dia mais andar firme nesse caminho que vai nos levar até a Canaã celestial, Senhor. Queremos nesse momento pedir uma bênção especial sobre a tua igreja, Senhor. Venha abençoar espiritualmente a tua igreja, que a tua igreja possa cada dia mais ser uma igreja viva, que ela possa frutificar, possa crescer, ela possa ser uma luz, Senhor, para aquelas pessoas que andam nas trevas, e por meio dessa luz, Senhor, muitas pessoas possam sair das trevas e vir para a luz e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, Senhor. Oramos nesse momento também em prol dos adolescentes, dos jovens. Que o Senhor possa abençoar cada jovem, cada adolescente, nesse momento áureo da vida, Senhor. Eles possam escolher cada dia mais viver ao teu lado. Eles possam compreender o teu plano para a vida de cada um deles. Eles possam realizar cada um dos seus planos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Eles possam voltar para o estudo da tua palavra, estudar a tua palavra e compreender e ter um encontro com esse Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode transformar suas vidas e pode ajudar eles a alcançar a Canaã celestial, sim. Abençoe esses jovens para que eles possam ser jovens valorosos, assim como foi Daniel, José, que eles não possam ser influenciados, mas que eles possam influenciar muitas pessoas para Jesus Cristo, sim. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, venha nos conceder o poder do Espírito Santo, para que cada dia mais possamos compreender o tempo sério que estamos vivendo e que possamos, Senhor, nos preparar para um dia estar contigo nas mansões celestiais. Possamos nos unir cada dia mais para juntos caminharmos para a Canaã celestial. Possamos cada dia mais nos preparar para receber o selo de Deus e escapar das 7 últimas pragas, Senhor. Nos conceda cada dia mais o poder do Espírito Santo e nos prepara para receber o Espírito Santo em plenitude. Estamos preparados para dar o alto clamor e ganharmos muitas almas para Jesus, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos dê um ótimo dia na tua companhia. São essas bênçãos que nós te pedimos e já estamos gratos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Bem, queridos irmãos, antes de concluirmos, eu gostaria de passar informação que hoje à noite eu convido a todos para o encontro de par de joelhos, filhos em pé, às 8 horas da noite, e o preletor será o irmão Edilson Vitoriano, que é departamental de saúde da parte sul da SPA. E o tema é B12 e sua complexidade. Então, eu convido os irmãos para que estejam presentes hoje às 20 horas. E eu também agradeço a participação de todos e vamos concluir.
Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos pelo início da oração, pelo início, Senhor, do pão espiritual nesta madrugada. Eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que aqui está presente, junto com as suas famílias, junto com as suas igrejas. E concluímos no doce nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Bom dia. Graças a Pai. Até a noite. Com a graça de Deus.